e o nome dele sendo glorificado. Amém? Passa aqui, pastor. Passa aqui um minutinho. Quero apresentar aqui, né? Nosso irmão Guilherme Ávila, né? Vou subir na cadeira, eu acho que, ó. Vai estar pregando aqui. Então, né? Aqui a família dele vai estar apresentando para a igreja aqui e tenha toda a liberdade, né? Eu conheci ele aqui no grupo de pastores, né? O pai dele já pregou na nossa igreja, né? No antigo endereço lá em cima, então é bênção do Senhor. Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Bem alegre para Jesus. Deixa eu decisar aqui, é toda a liberdade, pastor. Amém. Glória a Deus, queridos. Graça e paz do Senhor. Eu sinto meu coração um direcionamento aqui, como o pastor me deu liberdade. Quem me dá aí 5 minutos? Levanta a mão, 5, 10. Dá para ficar umas 2 horas aqui, pastor. Aleluias. Queridos, eu quero, antes de louvar, eu gostaria de compartilhar a palavra já, pastor. Amém. Eu sinto no meu espírito. Amém. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Essa noite está me acompanhando minha família, meu filho Samuel, filho do meio, a Fabiane, minha esposa, a pastora, está a Josi, nossa obreira, está ali a minha filhinha Lívia, a Heloísa e o Murilo também, que são filhos da nossa obreira. Amém. Eu quero que você abra comigo Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Amém. Antes de nós lermos, se você pode, colocar a mão ou no seu coração ou na sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de perturbação, de distração, tudo aquilo, Pai, que veio roubar a Tua boa semente, Pai, nesta noite, seja repreendido em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, porque eu sei que este lugar existe liberdade no Teu Espírito, e clamamos, Pai, que o Senhor venha agir em nosso favor. Convidamos Espírito Santo nessa noite, para que venha agir, Senhor, meu Deus, meu Pai, no meio do Teu povo, quebrando, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda barreira, toda cadeia espiritual, na mente, no corpo, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também, Senhor, meu Deus, meu Pai, para aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, aqueles, Pai, que de alguma forma também, Senhor, estão acompanhando aí pela internet. Deus, o Teu Espírito, Senhor, não há limites, não há barreiras, não há muralhas, não há fronteiras, Pai, aonde o Teu poder possa alcançar. E aonde eles estiverem agora, alcança, Senhor, com o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, para dentro do Teu coração. E que nesta noite, Senhor, da maneira com que entramos aqui, por mais dispostos ou indispostos, nós possamos sair daqui cheios, tomados pelo Teu poder, carregados, Senhor, meu Deus, meu Pai, de uma unção, levando, Senhor, meu Deus, meu Pai, o plano da multiplicação para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gálatas 6, versículo 6, diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instruiu. E não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Pois o que semeia na carne colherá a ruína, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Toma o teu lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouco antes de vir para cá, quando estava tomando um banho, aleluia, a gente toma banho, né? Sou muito brincalhão, queridos, mas é para poder deixar o seu coração à vontade. Eu estava orando enquanto que eu estava tomando banho e eu via
um espírito, como se fosse algo fantasmagórico. E era um lugar como se fosse um deserto, uma estrada de poeira. E eu via aquele movimento. E ele vinha catando no meio do caminho sementes, vinha catando presentes. Eu via como se fosse comida. Eu via como se fosse juntando no meio do caminho dinheiro, ouro, prata, e vinha juntando, e ele colocava dentro dele e aquilo sumia, como se fosse uma água se mexendo, vamos dizer assim. Ele tinha um aspecto assim. Eu falei: Deus, o que é isso? E o Senhor falou no meu coração que nesta noite muitas pessoas foram roubadas por este espírito. E vem coincidir com a palavra que o Senhor me trouxe no coração. Eu tenho liberado essa mensagem que eu vou liberar hoje aqui, já faz uns 10 ou 15 dias. E com muito temor, eu sempre gosto de chegar num lugar e deixar uma porta aberta, amém? Então eu peço que os irmãos tenham comigo paciência e me amem. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, amém? Então olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa me amar e deve me amar. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como contexto a semeadura. Semeadura esta que Jesus fala em vários momentos por meio de parábolas. Ele fala de uma parábola de um semeador, ele fala da parábola do joio e do trigo, ele fala da parábola da semente, que é um grão de mostarda. Ele tem tudo a ver com também fé. E essa palavra que Paulo libera é uma carta a essa igreja. Ele está orientando como que nós devemos semear, e não o que semeamos, porque de nós nada podemos ter se não for por meio de Deus. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Eu ouvi esses dias uma pregadora dizendo que na igreja muitas vezes acontece coisas assim, pessoas vão cumprimentar um ou outro e o outro irmão não deu a paz do Senhor, e ela ficou triste, chateada porque alguém não deu a paz do Senhor para ela. Mas se você tem a paz do Senhor, dá para quem não tem, mesmo que ela não retribua. Amém? Mas, aleluias. Mas Paulo está ressaltando aqui o dever que eu e você, o compromisso que nós devemos ter de compartilhar de tudo o que o Senhor tem colocado e semeado na nossa vida. Qual foi a melhor semente que os céus semeou na sua vida, querido? Foi lida aqui na abertura do culto. Quem lembra da abertura do culto? Aleluia, fala assim: aleluia. Isaías 53, amém? O céu semeou o que melhor tinha para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor, é claro, Ele é Deus, tem toda a sabedoria, mas Ele nos ensina que nós precisamos ter entendimento aonde vamos semear. Eu não sei você, eu nunca tive experiência de cuidar de uma terra, de plantar alguma coisa. A única coisa que eu plantei na minha vida foi no colégio, quando eu era criança. Quem aqui já não plantou um feijãozinho num copinho com algodão? Foi a única coisa que eu plantei na minha vida, de semente. E a criança fica com a expectativa, vai vendo aquele negócio nascendo. É interessante. Mas eu quero falar de uma semente que ela vem de 3 momentos, 3 ambientes ou 3 lugares. Aquela semente que o semeador saiu semear durante o dia, e à noite veio o ladrão e semeou o joio. Quem é esse que semeou o joio? Senão o seu inimigo. Aleluias. Mas também a parábola do semeador diz que quem é que traz a semente não somos nós. Você entende? Aleluias. Glória a Deus. Eu quero convidar aquele jovem ali atrás, ali com o casaco preto e vermelho. Vem aqui à frente, pode vir? Isso. Vai ser meu cobaia. Aleluias. Se ele tem vergonha ou não, hoje ele vai ser usado pelo Senhor. Amém? Vem aqui. Como é que é o seu nome? Felipe. Vira para lá, Felipe. Hoje o Felipe vai ser o semeador na sua vida. Se Jesus tivesse falado da primeira vez assim com os discípulos, eles não teriam perguntado para ele: como que explica então, Senhor, o que é a parábola essa do semeador que eu não entendi?
Vamos supor que por esse momento eu sou o Senhor, o qual coloquei nas mãos. Estenda as tuas mãos. Eu coloquei nas mãos do Felipe a semente e o semeador saiu a semear. Vai na mão de cada um e coloca uma semente. Ele saiu semeando na vida de várias pessoas. E a parábola diz, enquanto que ele está semeando, aí eu vou falando, e a parábola diz que a semente era para ser colocada numa terra fértil, preparada. Quem vai plantar não lança semente de qualquer jeito. Ele prepara, ele tira os espinhos, ele tira as pedras, ele aplana o terreno. Não é assim? Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, uma parte da semente caiu no chão, caiu na terra, no caminho. A outra parte caiu num terreno cheio de pedras. A outra parte caiu num lugar cheio de espinhos. E alguma parte também caiu numa terra fértil. E quando Jesus explica, ele está falando que a terra é o coração. Pastores e líderes nunca vão saber como que está o seu coração, a não ser que o Senhor assim o revele. Não é assim, pastor? Se Deus não revelar, eu não sei aonde eu estou semeando, mas eu vou preparar uma terra. Amém? Mas olha o que a parábola também fala do servo. A parábola dos talentos. Havia um servo mau, sim ou não? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Ó Felipe, aqui no altar tem gente que está precisando de semeadura. Aleluias. Quem aqui não recebeu a semeadura ainda? Levanta a mão. Aleluias, todo receberam, então passa a mão aqui. Aleluia, obrigado Felipe, senta lá. O Felipe, quando saiu semeando, ele não sabe como que está o coração de vocês. Ele não sabe o que aconteceu no decorrer dessa semana. Ele não sabe o quanto que você se envolveu com as coisas da vida, com a vida secular, com o trabalho, com as adversidades, mas ele semeou de igual modo a semente que ele recebeu dos céus. Amém? A pergunta que eu faço: você guardou e reteve um pouco para você, Felipe? Ou você destruiu tudo e não guardou nada para ti? Guardou um pouquinho, só porque eu falei, né? Mas preste bem atenção, é de todos os lados. Nem sempre o semeador sabe ou entende o que ele está fazendo para consigo mesmo. Por quê? Jesus disse: quando a semente caiu no meio do caminho, não havendo entendimento, veio o maligno e roubou. O Felipe distribuiu para todo mundo, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Ele só lembrou que ele tinha que guardar para ele o que o pastor falou. O dono da semente falou para ele: você guardou alguma coisa para você? A outra semente que caiu no meio dos espinhos, Jesus ele explica que são aquelas pessoas que estão tão envolvidas com as coisas da vida, preocupadas, ansiosas com o que vão haver de comer, de beber, onde morar, o que vestir, como se locomover de um lado para o outro, como que pagar a conta que vai vencer amanhã na segunda-feira. É muita cobrança, é muita pressão. Você está tão envolvido com as coisas da terra que esqueceu de limpar a terra, de remover os espinhos, aquilo que vai te impedir de frutificar. E não só frutificar, porque para Deus não é o suficiente o crente frutificar, mas que o fruto permaneça. Olha o que é isso. Lá em Brasília, eu morei numa casa que tinha um pé de limão laranjado, aqueles que a gente chama de limão galego. O ano inteiro tinha limão naquele pé. A gente não tinha terminado de tomar os frutos, comer lá para fazer suco. Gosto muito de suco de limão assim, natural. E a gente não terminava de colher os últimos frutos, já estava lá as bolinhas grandes, lá quase amadurecendo para a próxima colheita. E era uma coisa atrás da outra. Para Deus isso é ser mais do que vencedor. Está sempre frutificando. Então ele fala da parábola da videira. Ele fala a parábola dos ramos. Ele começa a explicar o que é uma vida. Se os céus têm um princípio que é irrevogável, é a lei da semeadura. E tantos outros princípios, porque Deus ele não quebra princípios. Nós quebramos quando não temos entendimento do que nós estamos fazendo com aquilo que Deus deu para nós. E olha como que isso é importante, queridos. Preste bem atenção. Eu costumo falar lá nas minhas igrejas,
aliás, nas igrejas onde que eu pastoreio, não são minhas, é do Senhor. Eu costumo dizer que a mesma palavra que hoje, para você, pode ser bênção. Aleluias. Tem um aqui está semeando no altar. Aleluias. Eita Deus. Esse vai receber em nome de Jesus. Deus abençoe a vida desse menino que é o pai e a mãe dele. Amém. Aleluias. Olha aí. Isso, ó, não reteve. Olha aqui. Não reteve. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe. Eita glória. Alguém entendeu e semeou no altar. Aleluias. Glória a Deus. Quando aquele servo mau da parábola dos talentos soube que o Senhor, dono dos talentos, retornou e que cada um deles haveriam de prestar contas, aquele homem foi covarde. Ele não só teve medo, como ele mesmo explica e tenta se justificar. Eu enterrei porque eu tive medo. Mas ele foi infiel. Ele foi irresponsável com aquilo que Deus colocou na vida dele. Ele foi irresponsável. Porque Deus colhe aonde não plantou. Quem é que planta? Senão eu e você. E ele irresponsavelmente e infiel que ele era. Olha o que o Senhor diz: pega o que está na vida dele, o que eu coloquei na vida dele, dá para o que tem 10, e até o que ele não tem seja tirado, e lança esse servo mau e infiel fora, aonde haverá choro e ranger de dente. A mesma palavra que é bênção, que é vida, que é vitória para a sua vida, a mesma palavra pode se tornar na sua vida morte, maldição. É a mesma palavra, porque nós somos responsáveis aonde vamos depositar aquilo que os céus colocou na nossa vida. Ou nós multiplicamos o que Deus colocou na nossa vida, ou nós enterramos talento e damos desculpa, ou simplesmente fugimos. Há uma outra parábola que fala de um servo infiel, louco, insensato, e ele estava gastando os bens do seu senhor, e o seu senhor não sabia. E quando o senhor ficou sabendo, ele chamou ele: vem cá, é verdade que eu estou ouvindo que você está fazendo com os meus bens? Você gastou? E ele foi e falou: olha, gastei. E ele foi expulso, mandado embora. Só que ele disse que ele era velho e ele não queria mendigar. Ele falou assim: mendigar eu não posso, trabalhar, cavar poço, eu já sou velho. E o que ele fez? Ele prudentemente foi cobrar as dívidas das pessoas que deviam para o seu senhor. E ele recuperou um dinheiro que estava perdido. Ao invés dele sair pela porta do fundo, ele saiu pela porta da frente. Ele foi mandado embora, mas ele saiu com honra. E aí a palavra de Deus ali nos orienta que o reino das trevas é mais prudente que o reino da luz. Por mais infiéis que nós sejamos, queridos, nós temos uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, não é só o altar. Quem precisa estar com o coração preparado, porque o pastor libera a palavra de bênção, sim ou não? Os pastores liberam, os líderes liberam sobre oração, sobre a tua vida. Agora, como você vai receber, como você está preparando para receber essa semente? Se o pastor não tiver entendimento do que ele está liberando, vai cair no caminho e nem ele mesmo vai usufruir. Mas se você, seu coração tiver como a pedra, um coração superficial, onde que não tem raiz, não tem profundidade, para se firmar, estar firmes, como Efésios 6:10 diz, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vai vir o dia mau,
Vai vir o dia onde que o sol vai bater sobre você e você não vai suportar como Jonas não suportou. E é por isso que nós precisamos ter um cuidado. E eu hoje vim aqui para abrir os teus olhos. Fala para o seu irmão assim, aleluia. Dá um sorriso para eles. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para abrir os teus olhos. Que o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a cidade, o problema não é o grupo de pastores da cidade. O problema são os corações que não estão sendo preparados ou não se preparam para o melhor de Deus na sua vida. Quando fala do entendimento, não havendo entendimento, o maligno veio e rouba. O que Paulo fala sobre entendimento? Portanto, não vos conformeis com esse presente século, mas esforçai-vos pela transformação, ou a palavra diz no hebraico, transfiguração. É a metamorfose, metanoia. A transformação do vosso entendimento, para que aí sim você desfrute do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável, segundo o padrão dos céus. Amém? O padrão da terra é corrompido. Os céus têm muito mais, como diz a Bíblia, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Sabendo que Deus tem o melhor, Ele cuida de cada um de nós. Somos filhos, às vezes a gente esquece que nós somos filhos. Às vezes esquecemos que temos um pai. Às vezes esquecemos que temos um amigo. Às vezes esquecemos que temos um protetor. Agimos com a força do nosso braço. Manipulamos tantas coisas na nossa vida. E se Deus vem e fala assim, ó, é isso aqui que eu estabeleci. É isso aqui. Aí você fala, Senhor, tá legal, tá bonito, mas falta uma coisinha. Vamos botar uma cereja desse bolo. A força do seu braço transforma aquilo que Deus trouxe como bênção em maldição. Então tu vai ver sempre o eu. A idolatria do nosso coração faz com que a gente ore até errado. Sabia disso? Já parou para pensar? Quem aqui acredita que ora errado? Fala comigo, aleluia. Tiago, ele diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedi mal. E o contexto ali, ele está falando, quando você faz, principalmente quando você faz uma oração egoísta, uma oração egocêntrica, onde que você é o centro de todas as coisas. Nós precisamos, queridos, nos alinhar com a palavra de Deus. É tempo de entendimento, é tempo de alinhamento por meio da palavra do Senhor. Eu tenho ido a tantos lugares, pelo Brasil, fora do Brasil, e como nós estamos vivendo como igreja no mundo, um analfabetismo bíblico, as pessoas não conhecem mais a palavra, pastores não conhecem a palavra. Eu falo, meu Deus, tudo bem que eu conheço pastores que não sabem ler, mas estão cheios da unção, e eles vivem aquilo que alguém está lendo para eles. Outros aprenderam a ler, lendo a Bíblia. Mas quando nós temos acesso, você vai ver os cultos que menos tem gente, é o culto de estudo bíblico e o culto de oração. Por onde eu vou, é o que menos funciona. Porque a gente não leva a sério aquilo que Deus colocou como armas poderosas nas nossas mãos. Como nós podemos estar firmes e fortalecidos no Senhor, se nós queremos apenas um culto egocêntrico? Eu estou tão ferido, Senhor, eu estou tão machucado, eu preciso ouvir uma palavra onde que vai me colocar para cima, vai começar a semana, e eu quero estar de bem com a vida. E nesse momento o céu chora, como Jesus chorou um dia em cima do Monte das Oliveiras, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como eu queria fazer com vocês como uma galinha traz para debaixo das suas asas os seus pintinhos. Mas a hora vem e já chegou, em que não me vereis mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor.
Sabe por que os nossos cultos, as nossas igrejas no Brasil afora estão assim? Sabe por quê, queridos? Eu vejo muitos homens, mulheres, líderes, que amam o chamado de Deus. E que amam demais as pessoas. E por amá-las demais, porque Cristo falou que nós temos que amar e se entregar por elas, sim ou não? Mas os pastores não conseguem muitas vezes distinguir o que é ovelha, o que é lobo, o que é joio, o que é trigo. E muito mais difícil ainda é distinguir quem são os porcos. Desculpa a expressão, mas está na Bíblia. Por que porcos? Porque nós insistimos muitas vezes, como Samuel insistiu com Saul, orando e orando e orando por pessoas que não se arrependem nunca, não mudam a sua realidade. Entra segunda-feira, eu não sei quanto você, pastor, mas teve uma irmã, uma crente lá de Brasília, que me liga e mandava mensagem durante 4 anos, pedindo a mesma coisa. E um dia o Espírito me falou assim, depois de eu já estar cansado, sabe? Orando a mesma coisa. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com essa mulher? A vida dela não muda. Aí o Senhor me falou, ela não ora. Aí eu falei, sangue, fogo e labareda. Eu achei que eu estava cuidando de uma ovelha. Eu estava limpando um porco, enfeitando uma pessoa que na segunda-feira vai voltar para a mesma prática. Aí sabe o que eu fiz? Eu não bloqueei. Simplesmente não respondi mais. Não respondi mais. E já faz um bom tempo, e até hoje ela não teve a coragem de perguntar. Eu leio as mensagens dela, mas eu não respondo, não atendo a ligação. Mas até hoje, pastor, acho que já vai fazer 1 ano mais ou menos, que ela não perguntou ainda, pastor, o que aconteceu? Fiz alguma coisa de errado? Até hoje, sabe? Essa semana ela me mandou mensagem, pastor, você pode orar por mim? Eu, desliguei o telefone. Nós temos que prestar atenção aonde que nós estamos liberando a semente, pastor. Como que está o coração? Ela é importante para Deus. O melhor dos céus Ele semeou na terra. E o que nós estamos fazendo com ela? Colher, todos nós queremos colher, sim ou não? Aleluia. Você quer colher, mas não plantou nada, não semeou nada. Ah, Deus, por que acontece com o irmão da... Parece o Salmo 91 ao contrário. Acontece com o irmão da esquerda. Olha, 1000 estão sendo abençoados do meu lado, Senhor, mas eu não serei atingido. Por quê? Por quê? Olha o versículo 9, o que diz? E não desfaleçamos de fazer o bem. Eu tenho uma outra versão que fala assim, ó, e não vamos parar de fazer o que é certo. Logo quando você não recebe, não é atendido nas suas orações, você fecha o coração, endurece, logo já não semeia. Eu vou usar o exemplo desse menino que veio aqui na frente. Quem que é o pai e a mãe dele? Aleluia. Olha só, o menino veio aqui e trouxe a oferta dele. A Bíblia diz que cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Ele separou, o Espírito foi antes do culto e colocou no coração dele. É isso que você vai levar para minha casa hoje. E ele quase que reteve. Ele foi, voltou no caminho, tem mais. Olha como é que é o nosso coração. Se nós viemos com aquilo que Deus previamente colocou no nosso coração, e chegamos num culto que o pastor não falou aquilo que eu gostaria de ouvir, não veio orar por mim, não teve uma revelação, o som estava muito alto, o irmão desafinou, o fulano não me cumprimentou e não me deu a paz do Senhor. A igreja está investindo muito, eu acho que é exagero. Vamos reter uma parte porque ela não merece. Por isso que Malaquias fala assim: roubarás Deus o homem?
aquilo que Deus colocou na sua vida, como diz o versículo 6, temos o dever de compartilhar, principalmente com os da casa, com os da fé. Não estou falando só de, não vou falar de finança, amém? Estou falando da semeadura. E isso é para todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, saúde, financeiro, ministerial, congregacional, qualquer área da sua vida. Se você reter, guardar, esconder, enterrar, ou fizer mau uso daquilo que Deus colocou na sua vida, eu quero ter uma notícia para te dar: o dono dos talentos está chegando, e nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar contas, queridos. Mas tem gente que faz um beição assim, não faz, pastor? O pastor não me chamou, não me deu oportunidade. Não vamos parar de fazer o que é certo. Você não pode dar aquilo que você não tem. E se Deus colocar na sua vida, você tem o dever de compartilhar, primeiro com os da fé. E esse versículo 9 para mim aqui, ele é fantástico. Se nós pararmos de fazer o bem, aí ele diz a parte C, B, pois se não desistimos, em outra versão diz não desanimarmos. Não vamos de parar de fazer o que é certo e não vamos desanimar. Jesus disse, olha, no mundo havereis de ter tribulação, mas tem de bom. Sabe o que significa essa palavra bom ânimo no hebraico? Disposição de alma. Ânimo tem a ver com a disposição da alma. Ou seja, a alma é tudo que você é. É as suas vontades, desejos, emoções. É a boa disposição de adorar, de servir, de semear, de compartilhar, de anunciar, de louvar ao Senhor, de cultuá-lo, preparar-se, ou se deixar ser preparado, você que está sendo discipulado. Mas se a gente desanima para qualquer coisa, aí Jesus fala, olha como ele começa a tratar o desânimo. Ele começa a falar da parábola de uma viúva e de um juiz iníquo. Quem já leu essa palavra? Tinha uma viúva que ia todos os dias na porta do juiz e dizia, faça-me justiça em meu favor, faça-me justiça em meu favor. E aquele homem dizia no seu coração, eu não temo a homens, eu não temo muito menos a Deus, mas essa mulher me incomoda, porque todos os dias ela está ali batendo na porta, ela não para de me incomodar, dá logo para ela o que ela está pedindo. Se nós orássemos desse jeito, aleluia, nós seríamos a nação mais feliz da terra. Somos, em parte, mas uma nação inteira, próspera, como o povo de Israel é. Sabe o que é ser prosperidade, queridos? Não é ter abundância como nós temos no nosso país, como água, como floresta, como riquezas naturais, como cultural. Não, é você habitar no meio de um deserto, morar em cavernas, se esconder no meio da vastidão do deserto, e plantar numa terra seca e colher. Falar com a rocha, não bater nela, e brotar água. Aleluia. O mundo que está ao redor ali de Israel, pelo menos 10 países odeiam, eles não querem aquele lugar, eles odeiam aquele povo por causa da bênção de Abraão. É um povo que Deus abençoou lá em Números 7. Balaão foi contratado para amaldiçoar aquele povo de Deus. E no versículo 20, pela segunda vez ele consulta Deus e ora e fala, Senhor, o que você acha? Não dá para dar uma negociada aí? Porque na primeira oração Deus falou assim, como que você vai amaldiçoar um povo que eu já abençoei? Israel já é abençoado, você vai amaldiçoar? Despede esse povo, manda embora. Aí ele foi uma segunda vez orar. Está lá no texto. Número 7, 20. Aí Deus fala como Deus falou com Moisés. Quando ele foi pedir águas pela segunda vez. Senhor, acabou a água.
Nós estamos no deserto, o povo está com sede. E agora, o que a gente faz? Aí Deus faz. Eu acredito que Deus tem emoções. Se você acredita, a Bíblia diz que Ele tem alegria. Jesus chorou. Eu acho que de uma forma irônica, Deus falou para Balaão, falou assim, ó, levanta e faz, vai com eles. Você pode até ir, mas você vai fazer o que eu te disser para fazer. Só que a Bíblia diz que ele se levantou já predisposto a não fazer o que Deus havia ordenado. E quando ele de manhã cedo ele levanta e vai fazer aquilo que Deus falou para ele ir fazer, o coração de Deus se irou. Muitas ovelhas, muitos pastores estão andando pelo caminho de Balaão, insistindo com aquilo que Deus já estabeleceu, tentando reverter uma história. Quem detém a vida e a morte nas suas mãos é o Senhor. Houve um rei que o profeta desceu à casa dele, e quando o profeta entra e diz: arruma a tua casa, te despede do teu povo, porque certamente você vai morrer. Assim diz o Senhor. O que ele fez? Virou a cara para a parede e começou a orar e a clamar, e começou a dizer a Deus o quanto ele fez, o quanto ele tinha mudado a história da nação. E antes que ele saísse, a Bíblia diz que Deus deu para ele mais 15 anos. O profeta voltou: ó, Deus vai te dar mais 15 anos. Aos olhos de todo mundo isso foi bom, até propriamente do rei. Mas aquele homem não sabia o que estava pedindo. Você vai olhar no final daqueles 15 anos, na história daquele rei, ele não foi para o céu. Ele se perdeu. O que nós estamos semeando, queridos? O que nós estamos semeando no nosso casamento? O que nós estamos semeando para os nossos filhos? O que nós estamos semeando na vida do vizinho? O que nós estamos semeando na vida do presidente que está lá, porque Deus assim determinou? Fala comigo. Aleluia. Você está entendendo, queridos? A sua boca foi instrumento de Deus para abençoar. Está jorrando água doce ou está jogando água amarga? Está teu coração dividido, servindo a dois senhores? E aí a parte C, final do versículo 9 diz: e nós colheremos ao seu tempo, não é no meu tempo. Então olha para o seu irmão e fala assim: Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pelo que havemos de comer, de beber, de vestir. Os pagãos, os ímpios, buscam estas coisas todos os dias, e vocês, sendo filhos, Deus dá. E ele termina dizendo aqui: o amanhã se encarregará de te abençoar. Ansiedade é falta de confiança, é falta de oração. Alguém pode ter semeado palavras de derrota e de destruição na sua vida, que veio de gerações. Quem aqui, quando era pequeno, ouviu palavras torpes na boca dos pais, dos tios, dos avós? Feriu o seu coração, você está até hoje carregando a amargura. Ou seja, a amargura significa carregar o pecado que os outros cometeram contra você. Sabia disso? Sim ou não? Hebreus 12, 14, 15 fala muito claro: e ninguém vos priveis da graça. Está escrito também lá. Amargura de alma, de coração, é quando você não consegue perdoar. Carrega o pecado daquele que cometeu contra você. Aquele que pecou nem lembra. É por isso que Jesus disse: vai até ele. Há uma cultura em Israel, quando Jesus falou vai até ele e peça perdão, significa que você não sabe o quanto que você contribuiu. Mas Senhor, eu não fiz nada. Eu sei. Mas só porque você é um povo abençoado, só porque Deus te escolheu, só porque Deus te tirou de trás das ovelhas, das malhadas, só porque Deus escolheu você para governar, para reinar, para ser próspero, alguém olhou para você e desejou ser o que você é, ter o que você tem.
E aí ele começa a liberar palavras de derrota, de destruição, de maldição, faz coisas na encruzilhada, e você fala: ó, coitado. Não subestime. Satanás também tem poder, mas Jesus tem todo o poder. Fala para o seu irmão: não se engane. Como que é zombar de Deus, queridos? Como que é zombar de Deus no versículo 7? É pegar aquilo que Ele colocou na sua vida e enterrar, esconder, não frutificar, tentar negociar aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu paguei um preço muito grande no início do meu ministério. Aliás, eu nem tinha começado, na verdade. Deus estava me chamando e eu estava procrastinando, tentando negociar com Deus. Você não quer me dar? Então me arrancou o meu sonho. Deus pediu para me dar um Isaac e eu não queria dar, porque era o meu sonho. Fiquei triste, magoado com Deus um bom tempo, até que eu entendi, Senhor. Até que eu entendi. Portanto, tudo que o homem semear, isto também colherá. A lei da semeadura é inevitável. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, enquanto governava os juízes, em Israel o povo não queria mais um profeta e não queria mais um juiz que governasse e trouxesse a voz de Deus. E eles diziam: todos os reinos têm reis que falam e governam por eles. Nós também queremos alguém que fale por nós, que faça aquilo que nós queremos, porque eles entendiam que aquilo para eles ia ser liberdade. Sim, eles esperaram um argumento, que eram os filhos de Samuel, que estavam bem desalinhados, estavam bem desajustados, fazendo coisa errada. E eles chegaram para Samuel e disseram: Samuel, nós não queremos mais você está velho, você não consegue mais governar o povo, os teus filhos fazem o que quer, a gente quer um rei. E ele se entristeceu. Ele falou: olha, isso não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, mas vamos orar, vamos falar com o Senhor, deixa eu consultá-lo para ver o que ele vai dizer primeiro. Vamos dar mais uma oportunidade para o velhinho aqui. E quando ele ora com o seu coração apertado, e Deus fala para ele assim: Samuel, não se preocupe, eles não rejeitaram você, mas rejeitaram a mim. O que Deus respondeu depois? Eu vou dar para eles exatamente o que eles estão querendo. Sabe o que eles estavam querendo? Semear na carne. E o que eles escolheram? Ruína. Deus deu para eles quem? Saul, o primeiro e o pior rei da história de Israel. O pior rei. E sabe qual era o outro problema? Sabe o que o pastor da época estava fazendo? O líder Samuel estava constantemente orando, sabendo que ele estava fazendo um monte de burrada, sabendo que Deus já havia rejeitado ele para todo sempre. E ele estava lá orando: Deus, perdoa aquele carrapicho, aquela ovelha da perna torta. E Deus uma hora fala para ele: Samuel, chega, basta. Eu já rejeitei ele, para de orar por ele. Por que Deus fez assim? Deus, na sua onisciência, sabia que em nenhum momento, a Bíblia não fala em nenhum momento em que Saul se arrepende. E ele colheu a ruína da sua semeadura. Porque quando ele sai para começar o seu ministério, a Bíblia diz que Samuel orienta ele. E quando ele sai dali, a Bíblia diz assim: e saindo Saul da presença de Samuel, foi com o coração determinado a não fazer aquilo que Deus havia ordenado. Assim somos nós. Entra culto e sai culto, entra ano e sai ano. Muitas vezes nós somos assim. Nós recebemos o que os céus têm para nós hoje, o maná de hoje. Eu quero abrir os teus olhos, querido, com todo amor e respeito e temor nessa noite. Nem lembrar do texto que a gente abriu o culto,
Quem dirá no final da mensagem, vocês só vão lembrar que levou pancada, talvez um tapa de luva hoje do pastor. Nem cantei ainda. E depois você vai dizer, o pastor canta mais do que prega. Aleluia. Você vai lembrar daquilo que é bom, mas daquilo que vai mudar a tua história, vai confrontar o seu caráter, vai mexer com a tua zona de conforto. Você não vai carregar embora, porque eu não sei como que está o seu coração. Se está duro como uma pedra, se está cheio de espinhos, se você vai deixar pelo caminho, se a disposição da tua alma não é a chegar na sua casa, abrir a porta e antes de entrar e dizer assim, tudo que está alojado aqui que não provém de Deus, sai da minha vida, sai da minha casa, do meu casamento, sai das minhas finanças. Aí nós vamos para casa e amanhã, ou até no final do culto, pastor, não sei se aqui acontece, só acontece lá, só lá em Brasília. Termina o culto, não creio nem na oração que foi feita no final do culto. Aí termina o culto, vai aquela fila do NPS. Ora por mim, ora por mim. O problema é o culto. O problema é a palavra. O problema é a igreja. Você entende, queridos? Hoje no Brasil há um movimento muito terrível, maligno, que estão tirando o lugar do Espírito Santo de operar, estão colocando ciência, neurociência dentro da igreja, para mexer com a emoção e tornar o povo dependente, sabe do que? Entretenimento, enchendo a sua mente de serotonina, para você sentar numa cadeira dessa e ficar dependente como um viciado em drogas, em bebidas. Eu vou para o culto porque lá eu fico mais alegre, eu fico lá mais contente. O culto não é para você ficar alegre, queridos. Olha, o povo de Deus, quando ia para o culto no Antigo Testamento, eles iam com uma certeza: se Deus aceitar o sacrifício que eu estou levando, eu vou ser perdoado e não vou morrer, não vou para o inferno. Ninguém ia à presença de Deus de mãos vazias. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, queridos, que o evangelho do reino de Deus, ele começa em nós, dentro de nós. E se nós não estamos vivendo esse reino, logo a sua semeadura, os frutos estão aí. Tem um pastor americano chamado Paul Washer, não sei se alguém conhece. Há 10 anos atrás ele liberou uma palavra no Brasil, há 10 anos atrás, dizendo que a nação brasileira, elas não aprenderam o verdadeiro evangelho, não da letra, mas o da prática. Ele falou que naquele tempo, há 10 anos atrás, ele disse que as pessoas que nasceram nos últimos 30 anos não conheceram o verdadeiro evangelho. Eu sou de uma época, querido, que meu pai ia para a igreja 2 horas antes do culto. Pergunta para mim, para quê? Orar. Orar. Domingo meu pai não fazia absolutamente nada fora, externo, para se preparar o dia inteiro para se encontrar com Deus, cara. Era uma época que não tinha live, que não tinha celular. Como diz um pastor, cadê a pasta do hino? Sabe a letra do hino? Eu vi o irmão aqui cantando, eu conheço ele há muitos anos. Lembrei de uma época, ele me lembra daquela raiz lá atrás. Eu sou de uma época que as pessoas que estavam sentadas aí, se o pastor falasse qualquer coisa errada, trocasse o nome do personagem, ou principalmente falasse heresia, ele falou assim, para aí, não está escrito na Bíblia isso não. As pessoas conheciam a palavra de Deus. E não só conheciam, como viviam a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de coração duro, pedra. Estamos vivendo uma geração que foi semeada no meio de espinhos. E de líderes que perderam a semente no meio do caminho. Pouca coisa sobrou para semear numa terra fértil que estava preparada. Pouca coisa. Eu me lembro há 30 anos atrás. Época boa. Era monte, era vigília.
Saudade, né? Aleluia. Essa geração, os meus filhos não sabem o que é isso. Que eu me tendo por gente, meu pai carregava a gente para o monte. E ele é o cara que eu conheço que mais vive no monte. Tem outras pessoas que vão. Ele tem 62 anos hoje, 63. E ele me liga, tu tá onde, pai? Estou na igreja. Fazendo o que sozinho aí? Orando. Estou entregando meu propósito, estou entregando meu jejum, estou me consagrando. Ele está vivendo um projeto, um sonho de Deus, que Deus deu para ele em 2011. Está mudando a história e a realidade de uma nação, queridos. Porque ele creu na semente de mostarda. Não desprezou os pequenos comércios. Ele foi em dezembro para Portugal. Entrou para cuidar e auxiliar uma igreja com 15 membros. 19 membros. E no primeiro mês a igreja dividiu. Porque onde chega o profeta, onde que tem unção, as trevas tem que fugir, sim ou não? O pastor foi pego em flagrante adultério 3 vezes. A igreja dividiu. Isso foi lá no meio de janeiro, fevereiro. Pensa, 19 pessoas. Mais da metade foi embora. Hoje a igreja está com quase 70 pessoas. E sabe o que é mais difícil ainda? Um nativo português entrar numa igreja. Você sabe por quê? Porque alguém está morrendo para aquela semente poder gerar vida em outras pessoas. Você quer ganhar a sua família, mas você espera a oração do teu pastor, do teu líder. Obrigado. Queremos transformar essa cidade, mas esperamos que alguém faça alguma coisa. Deus precisa de um que esteja com o coração disposto a ouvir e obedecer. Nós não podemos colher aquilo que não plantamos. Olhamos e oramos por essa cidade, oramos porque estamos semeando no mundo espiritual, amém? Estamos semeando no espírito, mas tem que preparar a terra, tem que sair das 4 paredes, tem que visitar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, tem que ir para a boca de fumo, tem que ir lá na casa de prostituição. Aliás, me diz uma coisa, se vocês vissem o pastor de vocês entrando lá, o que vocês fariam? Sem antes ouvi-lo, já estariam lá no grupo da igreja dizendo assim: você viu o pastor? Está aqui a prova. Está lá onde que não devia estar. Olha, queridos, Jesus foi para onde? Vocês vão ter sempre quem? Os enfermos, os pecadores, os pobres, os doentes. Jesus foi atrás desses. Ele não foi atrás de rico, cara. Aliás, ele caminhava e ele não parava por causa dessas pessoas, as pessoas que seguiam ele. Um dia aconteceu isso comigo, pastor. Não entrei ainda, graças a Deus, num lugar desse, mas se Deus me orientar, eu vou. Mas um dia eu estava carregando um homossexual, um transexual dentro do meu carro, sem saber. Estava fazendo Uber. E quando eu peguei o cidadão, era na rota, eu estava indo lá para os lados da igreja. E quando que não, rapaz, que o homem entra no carro. Porque primeiro estava escrito assim, era Márcia. Eu falei assim: a Márcia, por favor. Aquele cara quase do meu tamanho, usando uma sainha de 4 dedos, uma bota até aqui assim de couro, umas rendas, um cabelão comprido assim, passado para cá, com um queixo quadrado, disse: sou eu. Aí eu dentro de mim eu falei: sangue, fogo e labareda, Jesus. Eu estava dentro do motel para pegar esse cara. Sabe onde é que era a rota? Na rua da minha igreja. Primeira coisa que eu fiz, para não deixar o povo pensar coisa errada, eu cheguei no culto, que foi no mesmo dia. Eu falei assim: gente, eu carreguei sim no meu carro, fulano de tal. Ele entrou, sentou atrás, não falei um au, assim, assado. Antes que alguém fale, porque se eu não falar, as pessoas vão distorcer. Qual é a semente que você está semeando na sua vida?
quero te convidar a se colocar de pé. Se você está colhendo coisas ruins, não peça para Deus te livrar. Peça para Deus te fortalecer e te capacitar a vencer. Porque a provação da vossa fé não é porque Deus quer saber como que está você. Ele sabe, mas Ele está mostrando para você como que está a sua fé. Ele está mostrando para você como que está o seu coração. Ele está mostrando para você, abrindo os teus olhos hoje, para você entender aquilo que Ele colocou de mais precioso, que é o Espírito Santo dentro de você. Você pode compartilhar pelo menos o que Deus está fazendo na sua vida. E se formos desafiar aqui a cada um de vocês a compartilhar com alguém e trazer mais um, não cabe aqui dentro da igreja, não é, pastor? E esse é o ministério de todos os santos, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Todos nós temos esta responsabilidade. Enquanto vocês vão pelo caminho, fale, pregue, batize, cure os enfermos, liberte os cativos. Esse é o reino de Deus em movimento. Se nós semearmos o que Deus está fazendo, compartilhando o que Deus está fazendo na nossa vida, com mais um, domingo que vem não cabe aqui, não é? Não é verdade? Sim ou não? Então a responsabilidade é nossa. Bate no seu peito e diz assim: sou eu, Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, eu creio, Deus, que há corações aqui, Pai, que despertaram. Há corações aqui, Pai amado, que sim, estão machucados, feridos, angustiados, amargurados, Pai. Mas eu entendo também, Senhor, que há uma terra fértil, Pai, porque o Senhor me faz ver uma grande seara, Jesus. E tudo aquilo, Pai, que foi roubado, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que foi retido no mundo espiritual, seja liberado agora sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos a ação do maligno na vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, aonde você estiver alojado agora, eu dou uma ordem: solta esta vida, em nome de Jesus Cristo. Tudo que está retido, tudo que foi roubado, seja restituído agora em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre esta vida que está aflita, este coração, Pai, que está aflito nesta noite, esta mulher, Senhor, que clama, Senhor, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, em nome de Jesus Cristo, esta esposa, meu Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, a restauração da mente, haja restauração, Pai, da mente, que haja renovo no Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado toda incredulidade, seja quebrada agora toda frieza, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo o espírito da enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca, Senhor, meu Deus, meu Pai, no corpo deste homem e desta mulher, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que esse homem, essa mulher possa sentir no seu corpo agora, Pai, queimando, Deus, aonde há esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora a dor, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro cura, eu ministro a vida de Cristo, Pai. Nesta noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi liberada, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Teu poder agora entre em ação em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado cadeias espirituais, em nome de Jesus. Maldição seja cancelada agora, palavras de derrota e de destruição sejam canceladas agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E nós ministramos a bênção, nós ministramos vitória, nós ministramos cura e libertação sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós oramos pela Tua igreja e declaramos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vitória do Teu povo pelo Teu sangue, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.